Pronto, queridos, bom dia. Dando início aqui mais uma aula de geografia do 8º ano. Hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 1 do livro. Falamos aí do processo de destruição dos continentes na aula passada, dos oceanos. E hoje nós vamos falar sobre a população mundial, que ainda é, dentro do capítulo 1, essa distribuição populacional que nós temos sobre o planeta. Quantos habitantes nós temos no planeta na atual situação mundial? 7,2 entre 7 bilhões e 7,2 bilhões nós temos distribuídos no mundo. Eu não sei agora, depois da grande quantidade de mortes que nós tivemos pelo Covid, deve ter dado uma queda considerável na população mundial, mas que ainda é uma população muito grande, a população mundial, onde apresenta-se distribuída de forma irregular. Quando eu digo uma população distribuída de forma irregular, eu estou dizendo que existem áreas com grandes concentrações populacionais e áreas com grandes vazios demográficos. Você sabe que existem países que, devido à sua condição, à sua extensão territorial, são países extremamente populosos, como é o caso do Japão. O Japão é um país populoso e, ao mesmo tempo, povoado. Por que populoso? Porque, para a área territorial do Japão, o Japão tem muita gente, e populoso e povoado também, porque a densidade demográfica do Japão, ela também é gigantesca. A densidade demográfica do Japão é superior a 330 habitantes por quilômetro quadrado. Então, praticamente todo o território japonês é ocupado por pessoas, exceto áreas onde eu tenho, por exemplo, atividades vulcânicas. Sobre algumas regiões vulcânicas, você tem alguns vazios demográficos no território japonês. Porém, as áreas mais próximas dos centros financeiros, digamos assim, são áreas densamente povoadas. O que não ocorre, por exemplo, na China. A China é um país onde tem uma superpopulação, porém não é um país densamente povoado. Por quê? Porque a área da China é uma área extremamente gigantesca. A população também porém não tem condições de ocupar todo o território chinês, principalmente nas áreas do deserto chinês, nas áreas onde eu tenho uma alta elevação de relevo, onde vai ter temperaturas muito baixas, e aí, consequentemente, eu vou ter aí a área de uma repulsão populacional, uma área onde as populações não acabam se concentrando nessas regiões. E aí, consequentemente, eu vou ter uma área considerada de vazios demográficos. Qual a população da China atualmente? A população da China é de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Para você ter ideia, a população da Índia e da China juntos dá quase a metade da população mundial. Só desses dois países. E a Índia ainda sofre com as consequências da grande população, porque a Índia é bem menor do que a China. E aí o que acontece? Acaba ocasionando aí um processo de desestrutura econômica do país, gerando com isso uma grande quantidade de pessoas abaixo da linha da miséria. Para você ter ideia, a Índia é um dos países mais desestruturados do mundo, economicamente falando. Isso justamente por conta da sua condição populacional. A
Ainda tem o sistema de casta da Índia, né, que divide-se entre os Brahmanas e os Dalits, né, onde os Dalits são pessoas que têm um alto poder aquisitivo, economicamente falando, e os Brahmanas são as pessoas com poder aquisitivo mais forte, porque eles não se juntam, né, eles não se relacionam praticamente, não pode haver casamento entre os Brahmanas e os Dalits, né, porque na Índia as pessoas têm que oferecer um dote antes de casar. O que é um dote? Né? Por exemplo, pode ser também dinheiro, pode ser ouro. Por exemplo, você casa com uma pessoa e para você mostrar o seu poder, você não, noivo com uma pessoa, né? E se prepara para casar, para você mostrar o seu poder aquisitivo, né? Você tem que dar uma quantidade em dinheiro para a família da pessoa que você vai casar, para mostrar que você tem condições financeiras para casar com ela. Então, isso acaba, de uma certa forma, favorecendo assim as populações e dividindo cada vez mais essa questão dos Brahmanas e Dalits na questão da Índia. Diga. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, a população mundial ela é muito heterogênea. Não é? O Brasil, por exemplo, é um dos países que passaram por esse processo de heterogeneidade muito forte, que de forma que acabou interferindo diretamente na linguagem que a gente fala aqui no Brasil. Não é? No Brasil não se fala português propriamente dito. Né? No Brasil a gente fala língua brasileira, que é diferente do português. Não é igual ao português de Portugal, de forma alguma. Né? O português, se fala em Portugal, existem palavras que têm uma conotação única, né? Diferentemente da língua que se fala aqui no Brasil. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, manga. Manga, aqui no Brasil, pode ser manga de camisa e a manga fruta. Né? Em Portugal, manga é só fruta. Né? Não é manga de camisa. Camisa, aqui a gente chama camisa. Em Portugal é camisola. Né? Então, por que a gente teve esse processo? Camisola aqui é roupa de usa para vestir, né? Lá, camisa é camisola. Né? E aí, por que a gente teve esse processo? A gente teve esse processo por conta, primeiramente, de um fator chamado de peagem. O que é a peagem? A peagem é o fator migratório, não é, que nós vivemos no Brasil durante o processo histórico. Não é? Eu tenho o primeiro grupo de estrangeiros que chegaram no Brasil foram os portugueses. Não é? Os portugueses chegaram ao Brasil e trouxeram consigo, né, a língua portuguesa. Os portugueses trouxeram consigo a língua portuguesa. Essa língua portuguesa, né, ela com o tempo começou a sendo modificada devido aos processos migratórios que nós tivemos aqui. Depois dos portugueses que chegaram aqui já encontraram os índios, e os portugueses, por sua vez, também trouxeram os negros africanos, né, que já começou, de uma certa forma, modificar o processo, né, de etnia do povo genuinamente brasileiro, que eram os índios. Os índios sofreram um processo chamado de aculturação. O que é a aculturação, meus queridos? A aculturação nada mais é do que a perca da identidade cultural.
Tem uma frase que eu sempre digo, que inclusive foi eu que fiz, que diz o seguinte: a exposição constante leva o indivíduo a um certo grau de contaminação. O que é que eu quero dizer? Que você vai adoecer? Não. A contaminação que eu estou falando aqui é relacionado ao quê? A absorção de costumes e maneiras de um grupo que você acaba se expondo a ele constantemente. Por exemplo, o índio acabou se juntando com o homem branco e perdeu a sua identidade cultural. Lembro-me que quando eu estava na universidade, no primeiro período, a minha professora de antropologia cultural disse para a gente, eu não lembro o nome dela, mas faz tanto tempo isso, se a gente vai fazer um passeio para conhecer a tribo indígena Funiô, na cidade de Águas Belas, vocês vão conhecer uma tribo indígena, e eu estou empolgado. Cheguei em casa, disse a minha mãe que eu ia conhecer, e a gente pegou o ônibus na faculdade. Quando chegou lá, chegamos. Onde? Na tribo. Cadê a tribo? Eu esperando ver as ocas, coisa e tal, o paizinho andando no meio da rua. Não. Era casa de alvenaria, os índios usando roupa de marca, que é melhor que a minha. Era roupa de bermuda da Silway, da Alternativa, que era a marca que tinha na época, e coisa e tal. E eu digo, o que foi que aconteceu aqui? Aí aquilo ali nada mais é do que um processo de aculturação. Ou seja, o índio, ele perde a sua identidade cultural. Era um índio no orelhão ligando para não sei quem aí, que antigamente fazia sinal de fumaça, né, para se comunicar. E aí ele começou a ter esse processo, né, onde ele perdeu essa identidade cultural. Além disso, teve também um processo de genocídio, né, onde o homem branco, de uma certa forma, acabou exterminando boa parte da população indígena brasileira. E aí o que acontece? Já teve um contato aqui do homem branco, o índio e o negro, depois vieram os três povos aqui: alemães ou italianos, espanhóis e alemães. Os italianos e alemães, grande parte deles foram se instalar na porção sul do Brasil. Por quê? Como os portugueses, eles se agradaram muito do clima tropical que se tinha no Nordeste brasileiro, eles disseram: não, a gente vai lá para a região sul não, porque a região sul tem um clima igual da Europa. O clima tropical é excelente. E aí vai deixar de produzir alguma coisa na região sul. Aí a pouco falou assim: não, vamos lá, botar lá na Europa e vamos oferecer a terra como maneira de troca. E aí disseram: ó, a gente tem terra ali em mar, e que vocês, se quiserem ir para lá, vocês podem cultivar, e como pagamento da terra vocês dão um produto a gente. E aí os alemães e italianos foram para o sul do Brasil, começaram a cultivar ali café, soja, trigo, como moeda de troca da terra, e foram dando a cor portuguesa. E aí eles ficaram por lá, na região sul até hoje, né? Que inclusive, de certa forma, cultivaram ainda e continuaram com sua cultura, que trouxeram da Europa, né? Hoje a cultura italiana e alemã é fortíssima no sul do Brasil, que de certa forma acabou também interferindo na nossa língua portuguesa, que é a brasileira hoje. E aí, em 1908, vieram os últimos imigrantes brasileiros, em grande massa, que foram os japoneses. Os japoneses, eles vieram ao Brasil. A primeira leva de japoneses foram de 100 japoneses. E aí, hoje, estima-se que já tem mais de 3 milhões de japoneses no Brasil e descendentes japoneses, né, que, de certa forma, também influenciou na questão linguística do Brasil. Além desses povos aqui,
outros povos como árabes, judeus, escravos e outros grupos étnicos vieram para o Brasil, que de certa forma acabou modificando e influenciando a forma linguística do povo brasileiro. Assim como no Brasil, também na Austrália ocorreu esse fator. A Austrália, de certa forma, também sofreu uma forte influência migratória, onde os aborígenes australianos, que eram grupos indígenas nativos da Austrália, foram expulsos da Austrália, não é? E foram viver em algumas ilhas naquela região da Oceania, não é? Que hoje é chamada de Melanésia. Melanésia são grupos de ilhas compostos por aborígenes australianos. Esse nome de Melan vem de melanina, cor escura, porque os aborígenes representam cor escura. E aí, consequentemente, eles foram para essa região porque muitos dos aborígenes foram dizimados da Austrália, que eles conseguiram fugir, foram morar nesse grupo de ilha aí que foi denominada Melanésia. E aí os ingleses tomaram conta da Austrália, que também fora os ingleses, outros grupos também acabaram influenciando culturalmente na Austrália, e dessa forma a Austrália, assim como o Brasil, se tornou um país de uma multiculturalidade muito grande. Então, com relação à distribuição por bilhões em países do mundo, eu tenho a China sendo um país com 1.318.000.000 de habitantes, né? Depois eu venho a Índia com 1.242.000.000 de habitantes, e aí tem uma queda considerada populacional que vem dos Estados Unidos, com 313 milhões de habitantes. Veja, você sai de bilhões e vai para 313 milhões de habitantes, que é a população dos Estados Unidos. Veja a diferença populacional que existe, né, na Índia e na China, né, em termos de... E aí é por isso que você tem países extremamente pobres, esses dois países aí, tanto a China como a Índia, porque é difícil você administrar um país com a superpopulação, né? E aí acaba surgindo com isso uma grande quantidade de doenças, né, dos países que surge de uma hora para outra assim, do nada, como é o caso que a gente está vivendo atualmente, que é o Covid-19, né? Que surgiu na China. Inclusive essa semana, eu trabalhando, eu peguei um angolano, né? E ele estava falando que o ebola voltou, que é uma doença também de um alto poder de transmissão e que mata mais rápido do que, inclusive, o Covid. O ebola voltou na África, né, com toda a força, e que ele me disse que geralmente essas doenças aparecem ali na África Central, porque são pessoas que não têm o mínimo de informação e se alimentam de qualquer tipo de animal silvestre. Tá como macaco, como você, como... E começa a surgir, ele que me disse isso, né, o rapaz, os países periféricos africanos, que ficam mais próximos ao oceano, não tem tanta surgimento desse tipo de doença. É mais os países centrais. E aí é por isso que essas doenças não se disseminam muito rapidamente pelo mundo, porque basicamente os países centrais africanos, que não faz fronteira com os oceanos. E é por isso que acaba não se disseminando mais rapidamente pelo mundo. Se ocorrer o surgimento dessas doenças em países mais periféricos, próximos ao oceano, aí seria mais fácil, porque aí teria o contato com navios que saem dessas regiões para outros países, consequentemente disseminariam a doença mais rapidamente. O ebola é uma doença que hoje em dia está controlada na África. Durante a década de 90 chegou ao Brasil alguns casos. Pensou-se até que iria ser uma pandemia na época, mas graças a Deus foi controlado. Se não me engano, a gente teve em torno de 200 casos de ebola aqui no Brasil, nessa faixa aí.
É uma doença que tem um poder de matar a pessoa rapidamente, não é? De manhã você aparece com uma sindemia que o já está morto. Porque o ebola é dessa forma. Começa a aparecer umas erupções na pele, né? Você acaba morrendo. Gravaram até um filme na época chamado Epidemia, o nome do filme. É justamente em relação ao ebola que foi gravado. Né? Então, dessa forma, né, o mundo ele acaba tendo uma população distribuída de forma irregular, né? Por conta de quê? Por conta de questões naturais desfavoráveis e favoráveis também. Questões econômicas que acabam, de certa forma, influenciando também esse processo. Como assim? Olha só. No Brasil, por exemplo, eu tenho a maior parte da população está concentrada no litoral. Por quê? Porque no litoral, meus queridos, eu tenho uma grande oferta de empregabilidade, grande quantidade de empregos. Né? Antigamente, até a década de 70, a maior parte da população era concentrada no meio rural. Por que houve essa mudança? Porque ocorreu esse êxodo rural, onde a população urbana ficou maior do que a população rural. Justamente porque o meio urbano começou a crescer, a se desenvolver. Ao crescer, começou a oferecer oferta de empregabilidade, onde as pessoas, por sua vez, acabavam saindo do meio rural em busca de melhores condições de vida no meio urbano. Fez com que o meio urbano crescesse, hoje já está totalmente saturado e agora está crescendo de forma vertical, ou seja, em forma de prédios, não está mais em forma de casa. Futuramente nós vamos viver em uma cidade onde eu vou ter uma barreira que vai impedir a penetração da brisa marítima no interior e eu vou ter um aumento do aquecimento ambiental da formada chamada ilha de calor, que vai ficar totalmente insuportável viver, principalmente aqui no litoral. Imagina lá no interior, né? E aí você vai ter uma região extremamente... Hoje na Paraíba, por exemplo, tem uma lei estadual que não se pode construir prédios acima de 3 andares na orla de João Pessoa. Não pode. Por quê? Justamente para evitar que haja o barramento dessa brisa marítima que vem do litoral para o interior. Então essa lei estadual faz com que não se possa construir em João Pessoa prédios acima de 2 andares na orla, para não impedir a penetração dos ventos que vêm do mar para o continente. E aí, gente, culturalmente aqui vai estar desse jeito aí. Tudo construído, impedindo com que os ventos já está uma grande quantidade de prédios no litoral, na frente aí, muitos prédios sendo construídos mais, que vai acabar, de certa forma, interferindo na questão ambiental. E aí vai ficar impossível, insuportável de se viver aqui por conta do aumento da temperatura que já está horrível, né? Não tem quem aguente o calor que está fazendo atualmente aqui no Recife. Infelizmente. Boa parte é por conta dessa questão aí, da construção desses prédios ali, formando aí as chamadas ilhas de calor. E aí eu tenho o interior, hoje com menos gente do que se tinha na década de 80, justamente por conta dessa saída do homem, porque antigamente tinha mais gente no interior, porque como não se tinha uma mão de obra qualificada, não se tinha uma grande quantidade de pessoas para trabalhar, e as que tinham não era qualificada, elas ficavam por lá mesmo e tinham uma relação direta com a natureza. Elas
aravam o solo, né? Cultivavam, ali mesmo eles plantavam, tiravam daquele plantio ali o que se alimentar, o que sobrava vendiam em feiras livres para adquirir dinheiro para gastar em outros produtos. Né? E aí, consequentemente, isso acabou fazendo com que as populações naquela época fossem mais concentradas no interior. Com a urbanização, a oferta de empregabilidade, as pessoas migraram para cá. E aí, algumas áreas do sertão nordestino viraram verdadeiros vazios demográficos, né? Desertos. Eu tenho a oportunidade de viajar por aí pelo sertão nordestino, né? Muitas vezes, e já andei mais de 100 quilômetros e encontrava um pé de pessoa. Né? Eram verdadeiros desertos no próprio Brasil. A turma acha que no Brasil não tem deserto. Tem deserto, sim. O sertão nordestino é um verdadeiro deserto. Né? Tem deserto, tem um pé de pessoa, você anda 100 km, não encontra ninguém. 200, não encontra nada. Só a caatinga queimada, alguns animais mortos no meio da rua, né? Só ossada. Né? Por que isso? Justamente por conta da falta de oferta de empregabilidade, condições naturais desfavoráveis, como a falta de água, falta de chuva, tudo isso, de certa forma, acaba contribuindo para que haja esse processo de desertificação. Vamos falar aqui um pouco agora sobre as teorias demográficas. A primeira teoria demográfica a surgir foi uma teoria chamada teoria malthusiana, que foi elaborada pelo cientista alemão Thomas Malthus, que viveu entre 1766 até 1834, e ele desenvolveu uma teoria onde ele dizia que futuramente a população mundial iria desaparecer por conta de falta de alimentos, porque a população crescia sobre uma PG, uma progressão geométrica, e os alimentos sobre uma PA, uma progressão aritmética. Como é isso? Uma PG, meus amigos, uma progressão geométrica, que ele falava, segundo Malthus, a população crescia sob forma de uma PG, progressão geométrica, população. O que é uma progressão geométrica? Ou seja, crescia assim, 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Já os alimentos cresciam sob forma de uma PA, alimentos. Sob forma de uma PA, progressão aritmética. Como é a progressão aritmética? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Desta forma, no futuro, iria faltar alimentos para a população, porque a população iria crescer demais, né? E consequentemente iria faltar alimentos para todo mundo, né? E aí, na realidade, as coisas não funcionaram assim. E a teoria de Malthus acabou sendo contestada, né? Porque a população cresceu e as pessoas não morreram de fome por conta do crescimento da população. E aí veio uma nova teoria chamada teoria neomalthusiana. Essa teoria neomalthusiana é uma teoria onde relacionava a pobreza à má distribuição de renda. E aí sim é uma teoria mais aceitável, não é, para o processo de distribuição de renda em relação às pessoas. E aí, consequentemente, essa teoria neomalthusiana ela foi elaborada após o processo da observação de Thomas Malthus. Não é? E aí depois tivemos uma teoria também chamada teoria reformista,
não é? Que na realidade era um aperfeiçoamento dessa teoria neomalthusiana, que a população estaria relacionado também à falta de distribuição de renda, mas também a falta de saneamento básico, a saúde também precária. Tudo isso aí ficaria focada dentro da questão da teoria reformista. E aí a questão da guerra também era fundamental na redução da população mundial. Tudo isso aí está relacionado à teoria reformista, que hoje, na atual situação, é a teoria mais bem aceita, né, dentro do contexto geral populacional. Então, gente, vocês vão responder no livro de vocês a página 29 e 30, ok? Eu vou responder a página 29 e 30. E vocês estão em casa também. Beleza? 29 e 30.